Então vamos falar do Fundo de Garantia, liberação de recursos parcos, né, na verdade, mas recursos. 8 horas e 16 minutos, aproximadamente 100 bilhões devem ser beneficiados com a liberação de saques de até R$500. Não sei de onde tirar esse número também, eu estou achando demais, né? Quem tem conta na Caixa vai receber o dinheiro automaticamente. Já o calendário para os não correntistas, isso é uma outra etapa, vai ser divulgado mais para frente. A expectativa é a injeção de cerca de 40 bilhões de reais na economia até 2020, como explicou o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida. 81% das contas do FGTS tem menos de R$500. 100 milhões? Thaís, esse número aí tá correto, hein? Olha, Zé Paulo, tá muita gente questionando esse número pelo seguinte: quando a gente pensa assim, quantos são os brasileiros hoje que têm carteira assinada, ou seja, que tem pagamento de fundo de garantia, né? Cerca de 35 milhões, uma coisa assim. Então, esse número parece descolado, mas nós estamos. O governo está dizendo que são 96 milhões de 260 milhões de contas, ou seja, essas 260 milhões de contas teriam 96 milhões de CPFs. Isso é conta inativa, provavelmente tem conta aí que o CPF já até faleceu pelo tempo que a conta está inativa, especialmente essas contas com pouco valor. Então, é uma coisa assim, acho que o governo não mentiria sobre isso, né? Porque o que vai dizer a quantidade de pessoas que podem ser beneficiadas é a quantidade de CPFs que tem registrados no Fundo de Garantia. Porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma conta. Eu, por exemplo, quando teve o saque permitido pelo Temer, eu tinha 3 contas do Fundo de Garantia. Cada uma tinha um pouquinho, eu fui lá e saquei das 3. Então, um trabalhador que passou por várias empresas vai ter uma conta para cada empresa, mas em um único CPF. Então, na conta do governo, essa quantidade dá cerca de 96 milhões de pessoas. Parece não fazer sentido, porque se a gente tem 200 e tantos milhões de pessoas, tem uma parte aí que é criança, tem outra parte que já está idosa, mas quem é idoso, quem está aposentado hoje, pode já ter tido uma conta de fundo de garantia. Então, esse número ele chama atenção, mas ele faz também, sentido. né, Thaí? Né? Estamos desconhecendo também a economia informal, né? Quantos milhões? Então, não, mas a economia informal, pode ter gente hoje na economia informal que já foi formal em algum momento, teve lá uma conta de fundo de garantia, às vezes nem sabe ou nem lembra disso, por isso que é importante que as pessoas consultem o site e coloquem os seus dados lá, até para saber se tem uma conta de fundo de garantia, que já foi registrada lá no passado, para saber isso. Então, pela conta do governo, acho que eles não mentiriam sobre isso. Ô, Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que eles estão liberando por conta R$500 e não por CPF? Porque, por exemplo, algumas pessoas que têm mais de uma conta, a pessoa que teve 3 empregos, ela vai ter mais vantagem do que uma pessoa que só teve um emprego que só tem uma conta, né? Ele tem 2 contas inativas, por exemplo, e uma ativa. Se ele ganha um bom salário e nunca usou o fundo de garantia, ele vai poder sacar 500, 500 e 500, no total 1.500. Aquele que trabalha na mesma empresa no mesmo período que esse outro trabalhador, ele só tem uma conta e a única conta ativa. E ele só vai poder sacar R$500, né? Você sabe se tem alguma explicação para esse limite por conta e não por trabalhador, por CPF? Olha, a fala do Saxida que a gente ouviu aqui agora é o fundamento da decisão, que é mais de 80% das contas tem até R$500. Tá. Só que esse volume, por incrível que pareça, esses 80% das contas com R$500 corresponde a 20% do volume total do Fundo de Garantia. Entendi. Então, a menor quantidade de contas tem o maior volume de recursos. E a maior quantidade de contas tem o menor volume de recursos. Então, a ideia, o fundamento da decisão é isso que o secretário de Política Econômica falou, do Adolfo Saxida. O que acaba na conta deles, é por isso que na conta deles, mesmo sendo R$500 por conta, a liberação total pode
ultrapassar 40 bilhões de reais até o ano que vem, entendeu? Agora, a grande questão é, quando começou a sair essa história do Fundo de Garantia, os economistas, inclusive lá de dentro do Ministério, diziam assim, isso vai ter um impacto de 0,3% no PIB. Se a gente tem uma previsão de 0,80% do PIB, a gente faria o PIB voltar magicamente para acima de 1%, né? E alcançar, se Deus quisesse, o mesmo patamar do ano passado. E eu acho que é bom lembrar, viu, Thaís, dentro do que o Pedro levantou aí, que antigamente os bancos recebiam os depósitos do Fundo de Garantia. Mas a partir de um determinado momento, já faz muito tempo, não sei precisar o ano, as contas do Fundo de Garantia foram todas centralizadas na Caixa. Então não há mais essa possibilidade de haver 2 ou 3 contas do mesmo trabalhador, porque a Caixa acabou por centralizar toda. Sim, mas o registro está lá. Mesmo que a Caixa tenha centralizado, o registro está lá. É, do tempo em que os bancos podiam receber Isso, depois. o registro está lá, de alguma forma. Isso não tem como ter sumido. O registro está lá. Mesmo que tenha concentrado num único... O registro seja por CPF, cada CPF tem X números de contas, né? Então, esse impacto de 0,3% é em 12 meses. Para esse ano, então, nós vamos pegar uma rebarba disso. Agora, aquela máxima de que é melhor tirar o fundo, melhor tirar do fundo de garantia para colocar em qualquer aplicação, seja R$500, seja quanto for, depois do que a gente ouviu ontem, o que eu li hoje nos jornais aí, parece que não é verdadeira para todo mundo, porque quem tem interesse em utilizar para compra da casa própria e tal, e fizer o saque, vai ficar impedido de utilizar o restante do fundo. Quem optar pela opção do saque anual, fica impedido também de usar o restante do fundo, fica impedido até de levantar os recursos do saldo do FGTS se vier a ser demitido num período inferior aí ao limite para o próximo saque. Ninguém sabe, por enquanto, que quantia será permitida retirar se você optar pelo saque no aniversário, né? Pelo saque anual. Por enquanto, essa primeira é 500. É R$500. Eu digo, mas a gente não sabe. Mas não é. Próximas não foi mas o saque anual ainda. É outro modelo, né? Não, isso ninguém sabe. É uma... Qual é a porcentagem? Não, não se sabe qual é a ainda. Porcentagem, não. Agora, o importante é o seguinte, o que tem de estrutural nessa medida e que foi o que o ministro Paulo Guedes tentou ressaltar ontem? Primeiro, o acesso ao dinheiro. E como é que esse acesso pode se dar? A gente não sabe ainda qual é o valor, mas o Fundo de Garantia vai poder servir de colateral, ou seja, de garantia para a tomada de crédito. Lembra que a gente até falou disso aqui ontem, quando a gente vai receber restituição de imposto de renda, os bancos adiantam de acordo com esse valor? Isso vai poder ser feito com Fundo de Garantia. Isso pode melhorar o mercado de crédito no Brasil. Crédito com menor juro, porque se você tem garantia, você tem menor juro. Tem o ministro falando aí, não tem? Ministro? Tem, o Paulo Guedes fala, inclusive, vamos ouvir o que ele falou, notícia, que ele fala disso também. Ele dá uma notícia muito interessante. Extraordinariamente importante, gera empregos. Nós fizemos questão de não tocar e de preservar desde o início, conversamos sobre isso. Não encosta no crédito de construção civil, deixa crescer. Ele chegou a falar, né, Thaís, que a remuneração do fundo vai melhorar. Essa é uma notícia nova. A remuneração do fundo pode até melhorar, e aí nós temos que fazer sempre a referência ao seguinte: por que a remuneração, a rentabilidade do Fundo de Garantia sempre foi um péssimo negócio? Porque nós somos um país que convive há anos, décadas, com taxas de juros muito altas. Então, ia sempre perder para a rentabilidade mais segura que tem no Brasil, que é o título público. No momento em que a gente caminha para uma taxa de juro mais baixa, que pode chegar aí a 5, 5,5%, mesmo que seja por um período médio prazo, essa compensação pode, de alguma forma, melhorar um pouco. Quando o governo decide distribuir 100% do lucro do Fundo de Garantia também para todos os cotistas, isso também melhora um bocadinho, você melhora a capitalização das contas. Então, tem um resíduo aí de decisões importantes que podem melhorar o funcionamento do mercado de crédito, podem, enfim, dão a liberdade do trabalhador de ter acesso ao seu dinheiro. Agora, a expectativa toda que foi criada em cima de medidas que poderiam ter um impacto nessa paralisia da atividade econômica que a gente está vivendo, isso não vai acontecer. Isso revela, Zé Paulo, ouvintes, uma coisa chata da gente falar, que é o tamanho da fragilidade da economia brasileira, né? A gente será que nós só vamos conseguir empurrar o PIB para frente com medidas estruturais, que são medidas que levam mais tempo para ter efeito? Como é que nós vamos atravessar o período em que as coisas não acontecem, mesmo que as decisões de fundamento corretas estejam sendo tomadas? Essa que é a grande questão.
E as alterações não atingem a multa de 40%, né? O presidente até pensou em reduzir essa multa aí, mas diante da atuarda que se fez, ele resolveu ficar quieto e a multa de 40% vai continuar. Mas ontem nós ouvimos aqui o nosso colaborador, né, o economista e colunista da Rádio Bandeirantes, Gésner Oliveira, no caso aí de quem optar, né, por sacar o fundo de garantia, ele sugere que invista em aplicações mais rentáveis, se sobrar, né, Gésner? A remuneração do fundo de garantia por tempo de serviço é muito ruim. Mesmo a caderneta de poupança rende mais. Eu tiraria o dinheiro. Agora, teria o cuidado de achar uma alternativa melhor. E aí faria com prudência, porque é importante você fazer uma poupança para situações difíceis. Criança. É isso aí. Bom, a gente está comentando aqui que é difícil sobrar alguma coisa de R$500 para investir, né? Que sobre 100, 80 reais. É porque com 50 reais você já consegue investir no Tesouro Direto, sim, né? Mas mesmo assim... Peraí, não, 13 claro. milhões de Flória, o cara tá Claro. com a dívida no cartão de crédito, sobraram 50 aqui, ao invés de comprar o arroz, eu vou investir no Tesouro Direto Exato, agora. é ridículo. E outra, né, Thaís? Qual é a aplicação mais rentável aí para quem tira esses R$500? Aí que não a poupança. Então, título público. Tem várias opções ali do Tesouro Direto. Mas que estão aí você tem que ver se tem taxa de administração, porque senão come, né? não, o que mas a você taxa de pode, né? administração hoje a maioria das corretoras já não cobra mais, né? Se você quiser, você vai direto na página do Tesouro, não tem taxa de administração. Você tem várias opções ali, tem alguns papéis do Tesouro Direto que estão tendo uma rentabilidade boa. Agora, isso é um segundo passo. O primeiro passo, com quem quer que pegue consiga sacar esse dinheiro, é pagar a dívida cara, né? Especialmente as dívidas mais antigas, que foram contratadas com juro muito alto. Essa tem que ser a prioridade da maioria das pessoas. Esse é meu conselho aqui, que se o conselho fosse bom, a gente não dava vendia. O governo diz que a média permite, o R$500 permite para a média da população saldar algumas dívidas. Saldar bastante. O Serviço de Proteção ao Crédito, ele dá conta de que cerca de 30% das dívidas hoje, dos 62 milhões de brasileiros endividados, estão por volta de R$500. Então, tem aí uma boa parcela da população que consegue. E que dívidas são essas? Olha que dívidas são essas. Conta de água e conta de luz. Estão ali no topo da lista. As pessoas estão deixando de pagar a conta de água e conta de luz. Como é que elas estão vivendo? Porque as empresas, elas não têm coração, né? Ela vai lá e corta o serviço. Ela já não tem coração com quem paga? Imagina Pois com quem não paga, exato. Então, assim, pagar as dívidas mais caras, pagar a dívida dos serviços essenciais, né? Se houver. Então, tem aí, são 96 milhões de CPF, são 30 milhões de brasileiros que devem até R$500. Então, nós estamos falando de números grandes. É só colocar a expectativa no lugar. A expectativa no lugar ela tem um fundamento interessante, ela corrige algumas distorções, especialmente do baixo rendimento do Fundo de Garantia, mas não vai empurrar ninguém para frente. Então, mas você não vai alavancar a economia se você for pagar dívida, né? Também tem esse lado, né? As empresas vão ficar muito felizes, estamos recebendo, mas e daí? Vai gerar o que na economia? Ô Zé Paulo, quando você consegue limpar uma dívida cara no seu orçamento ali, para muitas famílias, e foi o que aconteceu em 2017, sendo que a maior parte do dinheiro usado em 2017 foi aplicada ali para pagamento de dívida. Quando você limpa do seu orçamento uma dívida muito cara, você abre a possibilidade de fazer um novo endividamento, porque veja, dívida não é o problema. O problema da dívida é quando ela compromete muito a sua capacidade de pagamento e quando ela tem taxa de juro muito alta, né, e prazos ali muito curtos, porque você tem que ter o dinheiro na hora. Então, o endividamento em si não é um problema. O problema é quando ele consome demais da minha renda e é uma dívida cara demais. Por isso que eu estou dizendo, trocar o endividamento caro por um mais barato ou quitar parte desse endividamento caro, isso é uma medida de segurança, inclusive. E na medida que as famílias fazem isso, elas podem liberar espaço para um consumo, para um investimento. Nós estamos falando de R$500, de novo, parece bobagem, mas de qualquer forma, se consegue eliminar uma dívida cara, pode abrir um espaçozinho na renda para assumir um outro financiamento de um bem, um consumo que a família queira naquele momento. Recupera o crédito. Recupera o crédito, exato.